para que não haja divisão no corpo? Essa é a pergunta que deve ser respondida. Porque o que os irmãos hoje estão fazendo para que não haja divisão no corpo? Então, isso precisa ser respondido. Porque a igreja não pode estar dividida contra si mesma, em várias partes diferentes, toda fracionada, toda faccionada. Isso é errado. O corpo de Cristo tem que ter unidade. Isso significa o quê? Que em cada cidade só pode existir uma igreja, ou seja, um só corpo. E não pode ter divisões em tempo algum. Isso é certo, é algo que devemos entender, para não ficarmos aprovando ou tolerando de boa mente essas divisões, como se fossem normais. As pessoas hoje, infelizmente, estão agindo assim, porque foram induzidas a esse erro de alguma forma. Mas esse erro não pode continuar. Porque a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, tem que estar unido. Isso é uma verdade. Existem vários textos nas Escrituras falando sobre a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Então, é preciso que essa unidade volte a ser unidade mesmo. Porque não podemos ficar em grupos divididos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Não, pessoal, não podemos envolver o nome de Cristo nessa divisão absurda que existe por aí. Porque Cristo não está dividido em tempo algum. E o seu corpo também não pode estar dividido em tempo algum. É errado isso aí. É simples entender isso. Os textos das Escrituras nos revelam isso claramente. Então, quem está aprovando e fazendo de tudo para que isso continue, está errado. E é hora de se purificar esse erro, retornar à sensatez, retornar à unidade, com sensatez, porque é assim que deve ser. Então, nós devemos aprender isso. Aliás, já passou da hora de aprendermos essa lição, colocarmos ela em prática, para que em cada cidade exista apenas uma igreja, ou seja, um corpo de Cristo, unido, para sempre, sem divisões alguma. Porque não pode existir divisões no corpo de Cristo. Isso está bem claro nas Escrituras. Tanto para você quanto para mim. Então não podemos complicar essa situação, ainda mais. Porque cada vez que surge uma nova denominação por aí, mais o corpo de Cristo está dividido contra si mesmo. E isso já faz muito tempo. Então, agora é hora de acabar com isso. Acabar com esse mal. Destruir ele pela raiz. De forma definitiva. Para que a unidade aconteça novamente. Exista novamente. Porque os membros do corpo de Cristo têm que estar em unidade, em união, em comunhão. É assim que deve ser. Não há outra forma de existir uma igreja de Cristo sem unidade. Mas as pessoas hoje estão muito erradas a esse respeito. Porque aprenderam há muito tempo que elas, de certa forma, aprovam, digamos assim, as divisões denominacionais que existem por aí. Porque quando o Senhor Jesus disse que ele iria edificar a sua igreja sobre si mesmo, ele iria edificar um corpo unido e não separado. Então, é preciso entender isso. Esse entendimento tem que nos levar a voltar ao princípio da igreja, que era uma igreja unida, única. Não havia divisões. Hoje as divisões estão demais, já passaram da conta. É um absurdo. Não tem cabimento algum.
alguém ainda querer ignorar a unidade da igreja e querer que as divisões continuem. Porque cada um defende a sua própria denominação separada de outra, na mesma cidade. Isso é errado, como estava acontecendo na igreja que estava na cidade de Corinto. Leia lá no capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Coríntios, que você vai ver. Ele pergunta, acaso Cristo está dividido? Ele pergunta, ali logo no primeiro capítulo, ele pergunta ali. Paulo pergunta, faz essa pergunta para os irmãos, acaso Cristo estava dividido? Não, ele não estava, mas a igreja estava. E essa divisão é totalmente errada. Quem aplaude, concorda e aprova essas divisões é o próprio diabo, sem dúvida alguma. Ele quer ver a igreja dividida mesmo. E ele está conseguindo fazer isso há muito tempo. E as pessoas não se deram conta disso ainda, não perceberam, não caíram na real. Que quem está por trás dessas divisões é o próprio diabo, sem dúvida alguma. Então, eu vou ler um texto aqui que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, para encorajar, estimular e incentivar os irmãos que voltem à unidade. Então vamos ver aqui, está escrito assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, para se viver do modo digno do Evangelho de Cristo, a igreja tem que estar unida, sem divisões alguma. Só dessa forma a igreja vai conseguir viver no modo digno do Evangelho. Só dessa forma a igreja vai conseguir chegar no final aprovada, pela sua própria unidade em si. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. A igreja tem que estar firme em um só espírito, em uma só unidade. É isso que tem que acontecer, sem dúvida alguma. Em um só espírito, como uma só alma. A igreja tem que ter apenas uma alma. Essa é a verdade. Porque se tiver 35 almas, 50 almas, ou milhares de almas, está totalmente dividida. Acontece mesmo. Então, na igreja tem que existir apenas uma só alma, para sempre. É assim que se faz uma igreja com unidade perfeita, aprovada pelo Senhor Jesus. Como uma só alma. Deixa eu ler aqui. Lutando juntos pela fé evangélica. Então a igreja tem que lutar junta, unida. É assim que tem que ser. E não pode ficar separada. Não pode ficar lutando separada em tempo algum. É errado fazer isso. A igreja tem que lutar junta, pela fé evangélica, pessoal. É isso que tem que acontecer. A igreja tem que ser assim. A igreja que o Senhor Jesus quer ver é essa igreja, unida. Em cada cidade deve existir apenas uma igreja. Então, essa é a verdade simples, não há outra. Esse é o ensinamento correto. Tem que ser colocado em prática. Mas tem que ser colocado em prática mesmo. Não da boca para fora, mas de prática. Então, isso é importante demais. Porque não podemos deixar que a igreja continue dividida contra si mesma. É errado. O certo é que a igreja tenha unidade. Então, isso tem que acontecer. Eu espero que você, que faz parte do corpo de Cristo, assim como eu, vamos lutar juntos para que isso aconteça. Vamos começar a conscientizar as pessoas para que isso aconteça. Elas têm que entender isso. E entender isso significa que a igreja vai voltar a ter unidade. Então, eu espero que isso aconteça. Porque o Senhor Jesus não está dividido. Quem está dividido hoje é
a igreja contra si mesma. E isso é totalmente errado. Chegou a hora de fazermos o que é certo. E o que é certo, as Escrituras já nos ensinam como deve ser certo, para colocá-las em prática, para que tudo dê certo e a igreja volte a ter unidade, como deve ser sempre, para sempre. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.